5 de fevereiro segundo o calendário da Igreja. A Santa Mártir Ágata. Ágata, esta gloriosa virgem e mártir por Cristo, nasceu na cidade siciliana de Palermo, de pais nobres e ricos. Quando o imperador Décio começou uma perseguição contra os cristãos, Santa Ágata foi presa e levada a julgamento diante do juiz Quintiniano. O juiz, vendo Ágata bela de aparência, desejou tê-la como sua esposa. Quando ele sugeriu isto, Ágata respondeu que é noiva de Cristo e não pode ser infiel a seu noivo. Quintiniano a submeteu a torturas cruéis. Ágata foi ridicularizada, chicoteada, amarrada a uma árvore e açoitada até sangue jorrar. Depois disso, o juiz tentou novamente persuadi-la a negar a Cristo e evitar mais torturas e sofrimentos. Para isso, a noiva de Cristo respondeu: essas torturas são muito benéficas para mim. Assim como o trigo não pode chegar ao celeiro antes de ser limpo da palha, assim minha alma não pode entrar no paraíso se meu corpo antes disso não for humilhado por torturas. Então a torturadora ordenou que seus seios fossem cortados e que ela fosse lançada na prisão. São Pedro apareceu a Ágata na prisão e restaurou a saúde e integridade do corpo. Novamente Ágata foi levada para a tortura e novamente lançada na prisão, onde entregou sua alma a Deus no ano de 251 d.C., na cidade de Catânia, durante o reino do imperador Décio. Após sua morte, o torturador Quintiniano partiu para Palermo para tomar sua propriedade. No entanto, ao longo do caminho, seu cavalo e o cavalo de seus soldados se tornaram selvagens de raiva. Quintiniano foi mordido no rosto, jogado no chão e pisoteado até a morte. Rápida foi a punição de Deus que alcançou esse crime selvagem perpetrado contra Santa Ágata. A Santa Mártir Teodula. Teodula sofreu por Cristo durante o reinado do nefasto imperador romano Diocleciano. Durante sua tortura, Teodula trouxe um dos seus torturadores, Reládios, a seus sentidos e o converteu à fé de Cristo. Quando Reládios confessou abertamente sua fé em Cristo, ele foi decapitado. Teodula se manteve muito corajosamente em seu julgamento, durante o qual o juiz se referiu como sendo desvairada. Para isso, Teodula respondeu: você, que esqueceu o único Deus verdadeiro e se curva diante de pedras sem vida, é desvairado. O juiz então submeteu Teodula a torturas cruéis, as quais ela heroicamente suportou, e por seu heroísmo, durante essa tortura, ela surpreendeu muitos e os converteu a Cristo. Entre estes estavam 2 cidadãos distinguidos, Macário e Evagrio. Com esses 2 e muitos outros, Teodula foi lançado em uma fornalha ardente, onde todos morreram honrosamente e se tornaram dignos do reino de Cristo. São Polieucto, patriarca de Constantinopla. Devido a sua grandemente zelo religioso e eloquência, Polieucto foi chamado um segundo Crisóstomo. Durante o tempo em que o patriarca Polieucto governou a igreja e o imperador Constantino Porfirigênitus governou o império, a princesa russa Olga viajou para Constantinopla e foi batizada no ano de 957 d.C. O patriarca a batizou e o imperador foi seu padrinho. Profeticamente, São Polieucto disse a ela: bendita és tu entre as mulheres russas, pois amaste a luz e rejeitaste as trevas. Os filhos da Rússia te abençoarão até a última geração. Entre os simples monges, Polieucto foi elevado a patriarca no ano de 946 d.C. e permaneceu no trono patriarcal até sua morte em 970 d.C. Hino de louvor. Santa Ágata. Escura é a masmorra, radiante é a mártir. Na escuridão, Santa Ágata brilha. Sobre o pátio da masmorra, banhado de luz, lá vive o torturador, coberto de vergonha. Pensando em novas torturas para a Virgem Ágata, atormentando a si mesmo, e contempla, escurecido no meio da luz. Que é casada com Cristo, a masmorra é brilhante. O palácio, lugar de desespero para o inimigo da justiça. Santa Teodula. Escura é a masmorra, radiante é a mártir. Santa Teodula, assim que ouviu falar de Cristo, seguiu a Cristo como uma pura pomba. Por causa de Cristo, a multidão a pressionou na escuridão, mas alegremente Teodula se mantém. Alegremente se mantém, não temendo ninguém. Enquanto seus inimigos, cheios de malícia, em miserável desespero no meio do palácio encantador, só pensam mal, só servem a malícia. Tudo para eles é vazio e sobre tudo reclamam. Pois eles não possuem Deus, pois não conhecem Cristo. Todos os mistérios da vida, erroneamente eles leem. Reflexão. Os monges perguntam ao grande Abba Esquirion: o que fizemos? Cumprimos os mandamentos de Deus. Esquirion respondeu: e o que farão aqueles que vierem depois de nós? Eles farão o que estamos fazendo, mas apenas pela metade. E aqueles depois deles? Antes do fim dos tempos, eles não manterão a prática monástica. Mas tais desventuras e tentações lhes sobrevirão que, através de sua paciência durante esses assaltos e tentações, eles se provarão maiores do que nós
e nossos pais no reino de Deus. Contemplação. Contemple o Senhor Jesus como o único e verdadeiro iluminador. Primeiro, como iluminador de cada homem individualmente. Segundo, como iluminador, consequentemente, da sociedade e de toda a raça humana. Terceiro, como iluminador que ilumina a mente, o coração e a vontade do homem com a luz eterna. Homilia. Sobre a morte como um sono. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. São João 11:11. O Senhor da vida chama a morte de sono. Oh, que conforto inexprimível isto é para nós! Oh, que doce notícia para o mundo! A morte física, portanto, não significa a aniquilação do homem, mas apenas um sono, do qual apenas ele pode nos despertar. Aquele que despertou o primeiro pó para a vida por sua palavra. Quando o Senhor gritou, Lázaro, São João 11:43, o homem acordou e viveu. O Senhor conhece o nome de cada um de nós. Quando Adão conhecia o nome de todas as criaturas de Deus, por que o Senhor não conheceria também cada um de nós pelo nome? Não só ele conhece, mas também nos chama pelo nome. Ó doce e vivificante voz do único amante da humanidade! Esta voz pode criar filhos de Deus a partir de pedras. Por que, então, ele não pode nos despertar do nosso sono pecaminoso? Conta-se que um certo homem levantou uma pedra para matar seu irmão, mas naquele momento pareceu-lhe que ouviu a voz de sua mãe chamando-o pelo nome. Ele apenas ouviu a voz de sua mãe e sua mão começou a tremer. Ele largou a pedra e se envergonhou de sua intenção maligna. A voz de sua mãe o despertou de cometer um pecado mortal. Se a voz de uma mãe salva e desperta da morte, quanto mais a voz então do Criador e doador da vida. Sempre que o Senhor clamou a alguém que estava morto no corpo, fisicamente, todos eles despertaram e se levantaram. Mas nem todos despertaram e se levantaram entre aqueles que estavam mortos na alma, espiritualmente, quando o Senhor clamou a eles. Mas, para esse despertar, para essa ressurreição, é necessário a concordância da vontade do falecido. Judas, você trai com um beijo? Judas, você está traindo o Filho do Homem como um beijo? São Lucas 23:48. Foi assim que a voz criadora da vida clamou, mas o homem, morto, Judas, permaneceu morto e o pecador não despertou. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Atos dos Apóstolos 9:4. A mesma voz criadora da vida clamou e aquele que estava adormecido no pecado despertou e o homem morto se tornou vivo. Na verdade, mais profundo é o sono do pecado do que o sono da morte, e aquele que está adormecido no pecado não desperta facilmente. Ó doce Senhor, desperte-nos do sono do pecado. Desperte, ó Senhor.